E é com muito gosto que recebemos os clientes Mel Empresas Vladimir Brito, professor catedrático da Escola de Direito da Universidade do Minho, e David Sardinha, consultor independente de sistemas de segurança. Temos também connosco Daniela Miranda Smith, representante da empresa Perplexity. Muito obrigada a todos por terem aceitado o nosso convite. Por constrangimentos de última hora, não temos presente a Cláudia Afonso. David, queria começar por que nos explicasse um pouco sobre a sua área de negócio e, claro, em que contextos é que atualmente já utiliza ferramentas de inteligência artificial, nomeadamente o Perplexity Pro. A minha área de negócio é a consultoria na área da segurança, segurança física, segurança em termos práticos de videovigilância, controle de acessos, esse tipo de sistemas. E já uso bastante a inteligência artificial no meu dia-a-dia para pesquisar sobre determinados temas, para me auxiliar a fazer estudos de mercado, estudos de soluções, basicamente é uma ferramenta que já está enraizada no meu dia-a-dia. Tenho alguns agentes que uso para pesquisar concursos públicos, por exemplo, para pesquisar legislação que vá sendo atualizada. Aproveitei também e estou a tirar uma pós-graduação em inteligência artificial aplicada à gestão e com isso estou a ganhar aqui algumas ferramentas para não perder este barco da inteligência artificial, que acho que será no futuro comum a toda a gente. Obrigada, David. Realmente os agentes e todas as utilizações mais práticas, para além da simples pesquisa que vimos também agora com a Sofia, são revolucionárias e podem ajudar-nos a dar um grande salto no trabalho do nosso dia-a-dia. Professor Vladimir, falo agora consigo. No seu dia-a-dia como académico e investigador, de que formas tem integrado ferramentas de inteligência artificial, seja no ensino ou na pesquisa jurídica? Poderia dar-nos exemplos concretos da utilização que faz e da diferença que isso tem feito no seu trabalho? Sim, posso. Bom dia. Bom dia. Efetivamente, sou daqueles professores que entendo que toda tecnologia inovadora e que possa servir para facilitar a vida aos investigadores, aos professores e aos estudantes devem ser racionalmente utilizados e seriamente utilizados por esse universo académico. Acontece que, de facto, na universidade, cada vez mais os alunos, os professores, os investigadores vão utilizando a inteligência artificial, as várias plataformas que são oferecidas e com alguns resultados interessantes, porque poupa tempo e permite, digamos, avançar mais rapidamente uma investigação que demoraria mais tempo se não tivéssemos a inteligência artificial como instrumento de trabalho. Sob um ponto de vista dessa utilização racional, poderia dizer que teremos vantagens e perigos ou desvantagens. As vantagens são, muitas vezes, a pessoa substituir-se e, em vez de fazer o trabalho, pedir a Perplexity para fazer. Por exemplo, eu posso pedir ao Perplexity para me fazer um programa de ensino numa área disciplinar qualquer, direito fiscal ou direito constitucional ou qualquer outra área. E o Perplexity oferece-me esse programa. Bom, quando isso acontece, eu costumo dizer aos meus colaboradores, aos professores auxiliares e associados, que o seguinte: então, peço ao Perplexity para dar aula. Fez o programa, ele que dê aula. Porque o Perplexity deve ajudar-nos, enfim, a encontrar algumas soluções ou algumas propostas de soluções mais rápidas e não substituirmos naquela que é a nossa função nobre, que é de fazer um programa de acordo com a evolução científica existente e ministrar a aula. Por outro lado, quanto aos alunos, eu entendo que também devem utilizar quer essa inteligência artificial, quer qualquer outra que lhes dê comodidade, vantagens e facilidade de resolução de alguns problemas, também racionalmente. Ou seja, não pedir, como acontece às vezes, que a Perplexity ou outra inteligência artificial lhes faça, por exemplo, um trabalho que o professor pediu para fazer no fim de semana e para apresentar na segunda-feira. Muitos deles fazem isso, mas a gente detecta, quer para a linguagem,
quer às Mas com vezes certeza. temos erros que o próprio sistema de inteligência artificial comete. Por exemplo, o artigo do Código Penal sobre essa matéria. Muitas vezes ele consulta fontes, mas muitas vezes, em vez de me indicar o artigo 10, por exemplo, indica o artigo 15. Portanto, o aluno ou o professor tem que estar atento para confrontar com o código para ver se é aquele artigo. Claro. O juízo crítico é super importante, não é? E a validação das fontes também. Já agora, só partilhar aqui, achei curioso quando falávamos ontem, o professor indicou-me que por vezes também usa o Perplexity, tem um determinado texto e ajuda-o a identificar exatamente a origem desse texto. Eu julgo que é algo que realmente a inteligência artificial consegue nos acelerar de uma forma que nós sozinhos nunca conseguiríamos. Obrigada, professor. Eu não sei se, entretanto, a Daniela se já consegue... Daniela, já conseguimos conversar? Ainda não. Eu pedia que tentassem, entretanto, que conseguissem resolver aqui o tema, fossem tentando enquanto falamos com o David e com o Vladimir, e passava novamente aqui ao David. Efetivamente, e o professor também o referiu, a redução do tempo na execução das tarefas é tipicamente uma das vantagens atribuídas ao uso da inteligência artificial. Esta é também uma vantagem que observa. Que outros benefícios recolhe da adoção do Perplexity Pro? Sim, em relação à velocidade, é sem dúvida uma das primeiras coisas que se encontra na adoção deste tipo de tecnologia. Aquilo que eu acho, não é velocidade, é nós conseguimos, aquele trabalho mais rotineiro, conseguimos passar para o Perplexity Pro ou para a inteligência artificial e com isso libertar-nos para fazer algo onde fazemos efetivamente a diferença. Isto tem causado alguns pensamentos menos positivos em que há pessoas que têm medo de serem substituídos por máquinas. Do meu ponto de vista, acho que isso nunca irá acontecer. Acho que as pessoas têm que ter a mente aberta para aprenderem coisas novas e podem fazer com o tempo que sobra. Julgo que é um bocadinho por aí. A adoção deste tipo de tecnologia só nos vai trazer essa melhoria e essa liberdade para podermos ter tempo para fazer aquilo onde realmente fazemos a diferença, deixando de perder tempo com as tarefas mais rotineiras, é o meu ponto de vista. Se nós conseguirmos pôr realmente a inteligência artificial a tirar-nos aquele trabalho onde acrescentamos menos valor, para podermos usar o nosso tempo naquilo que faz mais sentido, é de facto um dos principais objetivos do uso da inteligência artificial no contexto empresarial. E eu agora julgo que já conseguimos falar com a Daniela e retomava então a primeira questão em que pedia à Daniela para nos falar um pouco sobre a Perplexity, sobre a vossa empresa e também sobre as vossas soluções. Conseguem ouvir-me agora? Sim. Ok, perfeito. Já só precisávamos que a Perplexity conseguisse também resolver este problema do meu microfone, mas por enquanto temos ajuda humana. Bem, primeiro que tudo, muito obrigada pelo convite hoje. Obrigada, Inês, obrigada, Sofia, pela organização também deste evento. Primeiro que tudo, eu acho que tanto a Inês como a Sofia fizeram um excelente trabalho de descrever a Perplexity, portanto já fizeram metade ou mais do meu trabalho. Eu tenho pouco para adicionar como introdução, mas de facto a Perplexity é o novo tipo de motor de busca, ou como nós gostamos de lhe chamar, é o novo motor de respostas. A Perplexity nasce de um problema identificado, que é que o Google, tanto como outros motores de busca tradicionais, estão inundados de anúncios. E têm uma espécie de user experience tão problemática a este ponto que nós acabamos todos por criar uma espécie de modelo mental para utilizar esses motores de busca. Ou seja, nós, quando queremos pesquisar alguma coisa, temos cuidado com as palavras que usamos na nossa pesquisa,
quando pesquisamos, vemos 20 links azuis à nossa frente, possivelmente ignoramos os primeiros 3 links porque sabemos que são anúncios, depois verificamos o URL de cada site até encontrarmos um de confiança, lá clicamos, potencialmente ainda temos que abrir vários links, damos assim um scroll até encontrarmos a nossa resposta, ou seja, nós todos que estamos habituados a utilizar estes motores de busca, estamos também habituados a ter que criar este tipo de modelo mental, como eu gosto de chamar, enquanto que com a Perplexity, em vez de links, nós damos respostas. E damos essas respostas através do uso de linguagem natural, sem ser preciso qualquer modelo mental e sem ser preciso qualquer conhecimento anterior. Eu gosto até de dizer que acho que para quem, se pegarmos numa pessoa que nunca utilizou o Google e que se calhar não tem tanta facilidade com tecnologias, nós acreditamos que uma pesquisa na Perplexity acaba por ser até muito mais fácil, apesar de ser uma tecnologia mais avançada e ter menos desafios de entrada, ter menos desafios no início do seu uso. Muito bem. Daniel, e já agora aproveito também para fazer a questão seguinte, portanto, temos aqui o ensino, a investigação e a consultoria tecnológica representadas neste painel. São áreas de negócio que são o perfil típico das empresas que utilizam o Perplexity Pro. Como é que tem sido a adesão das empresas, nomeadamente as de menor dimensão, à inteligência artificial em geral e ao Perplexity Pro em particular? O que nos pode dizer sobre isso? É exatamente verdade e, curiosamente, pegando aqui na diferença entre a Perplexity e as outras soluções no mercado, a Perplexity é bastante diferente das outras soluções no mercado porque é uma espécie de agregador, ou seja, enquanto que uma empresa como a OpenAI, o ChatGPT, eles efetivamente fazem um modelo de linguagem e várias iterações desse modelo, nós temos também o nosso modelo de linguagem, mas acima de tudo damos acesso a outros modelos. E o que se tem visto recentemente é que estes modelos continuam a ser lançados, novas iterações, com uma velocidade que nunca antes vimos, ou seja, se a pessoa escolher ou uma empresa e se calhar pagar uma subscrição para essa empresa, acaba por estar constantemente atrás. Talvez numa semana tenha o melhor modelo, na semana a seguir já não tem o melhor modelo, e é muito difícil saber em qual ter confiança. É esse o gap no mercado que nós estamos realmente aqui a preencher. Em termos destas indústrias, eu acho que é justo dizer que nós somos historicamente a opção mais séria entre as diferentes ferramentas. Inclusive, recentemente tive feedback de um parceiro que ter uma conversa com a Perplexity não é necessariamente uma fonte de entretenimento, do mesmo modo que é com, por exemplo, uma ferramenta como o ChatGPT. A Perplexity não usa tantos emojis, não usa um tom de voz tão informal, exatamente porque o nosso foco é outro, é um bocadinho mais sério e é um bocadinho mais profissional e acaba por ser menos uma fonte de uma conversa de entretenimento e mais uma ferramenta de pesquisa e uma ferramenta de trabalho. Especificamente, claro, estas empresas mais pequenas acabam por beneficiar mais do que qualquer outra pessoa ou empresa pelo seu tamanho, não é? E a Perplexity acaba por ser um bom exemplo disso, porque nós não somos assim tão pequenos, mas somos 400 pessoas a trabalhar à volta do mundo nesta ferramenta, o que não deixa de ser uma equipa pequena para o tamanho da ferramenta e do impacto. Sim, e o facto da Perplexity recorrer a diferentes modelos também explica porque é que conseguimos respostas com tanta qualidade, nomeadamente quando usamos o ProSearch, como a Sofia exemplificou, e é curioso, ou não, que de facto também temos aqui representados investigadores, porque o David também explicou que está a fazer o seu mestrado, e de facto em investigação, ou quando queremos ter a certeza que temos aqui uma busca o mais acertada possível, é importante recorrer só ao melhor modelo, não só a um, não é? Ao melhor.
E, portanto, eu diria que até acabámos por ter aqui no painel bem representadas as empresas que, se calhar, hoje em dia usam mais dos pequenos negócios. Julgo que também pelos exemplos que vimos na primeira parte se percebe que o potencial é tão grande que temos ainda muito por evoluir ao nível das pequenas empresas e da adoção da inteligência artificial. E eu voltava só aqui muito rapidamente, que ainda tenho aqui mais uma questão, antes de passarmos para as perguntas do público, mas passava muito rapidamente só para fechar aqui com o professor Vladimir, porque já aflorou, mas a verdade é que muitos dos que nos ouvem são pais ou mães e, portanto, eu queria ouvi-lo um pouco mais a sua opinião, como é que tem vivenciado a integração da inteligência artificial no ensino e a utilização deste tipo de ferramenta por parte dos alunos? Que mudanças é que observa na aprendizagem nesta era da inteligência artificial? Os desafios, o professor já falou um pouco deles, mas também que oportunidades é que considera mais promissoras? Sob esse ponto de vista, as oportunidades mais promissoras, é evidente, a multiplicação ou universalização do uso da inteligência artificial a nível das universidades, das escolas secundárias e de outros patamares de ensino, de modo a que o aluno consiga crescer, digamos, convivendo com essa inteligência artificial como um instrumento de trabalho e não como um substituto do aluno, né, ou do investigador. São os novos livros. São os novos livros, exatamente. E pela facilidade que a inteligência artificial nos vai dar, permite-nos ganhar tempo até para ler novos livros de investigação. Ou seja, há bocado a senhora dizia que a gente pergunta à inteligência artificial, como eu já fiz, olha, diga-me em que página do livro tal eu posso encontrar essa citação, por exemplo. Vou pegar a citação. E muitas vezes, em grande parte das vezes, a inteligência artificial leva a página. Pode não ser exatamente naquela página, mas é ali próximo. Uma página mais, uma página menos. O que me facilita a vida, porque em vez de estar a folhear e a ler até chegar a essa página, rapidamente à página. O aluno também pode utilizar isso. Isso é uma grande oportunidade. Muitas vezes até o aluno pode perguntar, olha, qual é o autor, em que livro eu posso encontrar essa matéria? A inteligência artificial também, no caso do Perplexity, pode também dar algumas respostas, nem todas muito certeiras, mas pelo menos algumas indicativas. O que me parece que devia... Há outra vantagem da inteligência artificial para o investigador é que indica a fonte. Ou seja, eu sei onde é que ela foi buscar a resposta que me dá, eu posso ir à fonte verificar e confirmar se de facto aquilo aconteceu como esse instrumento diz. A confirmação dos factos e, de facto, ter o pensamento crítico sobre o que a inteligência artificial nos devolve continua a ser muito relevante. Certo, professora? Julgo que é o que conseguimos concluir. O pensamento crítico é fundamental e a confirmação da resposta, em alguns aspectos, também é muito importante. Se me permite, eu dizia que há duas pequenas falhas à expressão aqui da Perplexity. É que, por um lado, se tem essas vantagens que acabei de indicar, tem algumas desvantagens no que refere aos seguintes aspectos. Que é, por exemplo, não cria gráficos, organigramas, infogramas a partir de um texto ou de números. O que é muito importante para a investigação. Eu posso querer ter um organigrama para aulas, para mostrar ao aluno como é que, por exemplo, no direito constitucional, no direito internacional, as coisas, os organismos se estão estruturados. E aqui é mais difícil, enquanto outras plataformas de inteligência artificial que já criam esses gráficos. E eu ponho lá o texto e digo, olha, cria um organigrama sobre essa matéria. E apareceria o organigrama. Temos que explorar esse caso de uso concreto em conjunto com o professor, porque eu acredito que se calhar com a prompt correta conseguimos lá chegar, mas nós depois
investigamos isso com o professor. O professor também referiu, e é verdade, que por vezes há erros, há pequenos erros que surgem na inteligência artificial, mas as coisas estão sempre a evoluir. Eu por vezes falo com pessoas que usaram este tipo de ferramentas mais no início e que se desmotivaram, mas a verdade é que à medida que o tempo passa, cada vez estas ferramentas vão sendo mais refinadas, e cada vez vamos tendo menos erros. E eu aproveitava, e já que estamos a falar em desafios, passava à Daniela. De facto, também aflorámos na primeira parte uma das grandes preocupações das empresas, e diria que até um obstáculo à adoção de ferramentas de inteligência artificial é efetivamente o quão segura é a sua utilização. Uma vez que, como vimos, para maximizarmos os benefícios, acabamos por trabalhar informação confidencial e dados sigilosos da empresa. Qual a vossa posição relativamente à segurança do Perplexity na versão Pro e noutras versões, e que conselhos pode dar a uma empresa que pretenda ultrapassar este desafio? Acho que, Inês, para continuar essa conversa, realmente o que nós gostamos de dizer muito, de uma forma se calhar muito repetitiva, é que a versão da Perplexity que nós vemos hoje é a pior versão que alguma vez vamos ver. Ou seja, acho que recentemente o nosso CEO publicou a informação de que cerca de cada 70 horas nós lançamos uma nova feature, um novo update, e realmente é uma velocidade de indústria, não só da Perplexity, mas da indústria de inteligência artificial no geral. É uma velocidade que nunca vimos antes e que realmente nos deixa sempre muito ocupados, mas que para mim é quase que... Eu gosto de ouvir este tipo de feedback também, de este tipo de prompt não tem funcionado ou funciona melhor com outros, etc. Porque eu sei que nós temos o poder e temos o foco para, se não funciona hoje, se calhar vai funcionar amanhã, e se não for amanhã, na próxima semana, e acabamos por fazer estes updates de um modo muito rápido. Portanto, eu convido realmente toda a gente que está a participar neste painel, mas também a assistir, e qualquer pessoa que esteja a utilizar o nosso produto, a enviar feedback sempre que possível, porque realmente é um grande foco da nossa empresa. Outro grande foco da nossa empresa, para responder à pergunta, é realmente a segurança de dados. É uma grande prioridade para nós, exatamente porque nós temos este foco um bocadinho mais no lado profissional e talvez ligeiramente menos no uso pessoal, como outras ferramentas têm. Eu acho que o mais importante aqui, para não repetir muito daquilo que a Sofia já explicou e muito bem no início, é que nós tentamos passar toda esta agência ao utilizador, ou seja, não só nós seguimos todas as normas de Regulamento Geral de Proteção de Dados, entre outros, mas deixamos também o utilizador final ter escolha e agência sobre aquilo que quer partilhar ou não. Tudo aquilo que não seja, obviamente, partilhado com a Perplexity, nós nunca teremos acesso, e a partir daí, dentro das definições da conta de cada utilizador, podem escolher então realmente se há memória, se há retenção de dados ou não, se os vossos dados são utilizados para treinar modelos de inteligência artificial ou não. Todas essas coisas dentro do Perplexity Pro estão na mão do consumidor, que é o que eu acho aqui mais importante. Claro que há prós e contras em partilhar esses dados ou não. Claro que em certos casos o produto funciona melhor se tiver essa memória sobre as perguntas que temos feito, mas também não tem qualquer problema se desativarmos todas essas definições, porque continua, na minha opinião, a ser um produto muito valioso. Tendo isso em consideração, claro que tudo aquilo a que a Perplexity tem acesso, ou seja, quando nós fazemos, por exemplo, o upload de um documento num prompt, eu acho importante pensar neste tipo de partilha muito como qualquer serviço de cloud que nós estejamos mais habituados a usar, como um Google Drive, um OneDrive, etc., ou até um e-mail, ou seja, anexar um fecheiro a um e-mail e enviar a alguém através de qualquer serviço de e-mail hoje em dia não é muito diferente, efetivamente, em termos de proteção de dados,
de anexar um fecheiro ou um prompt na Perplexity, assumindo que desligamos o uso de dados para treino de modelos. Ou seja, não há necessidade de ter um medo de que estes fecheiros sejam utilizados de algum modo, porque a sua partilha é muito parecida com aquela que andávamos já habituados a fazer com outros serviços nos últimos anos. Obrigada, Daniela, por desmistificar este tema que de facto está aqui sempre na preocupação de todos, em particular os profissionais que utilizam a inteligência artificial. A inteligência artificial, tal como a usamos hoje, entrou nas nossas vidas há poucos anos, mas a mudança que tem ocorrido de forma muito acelerada, nomeadamente no mundo do trabalho, com processos, competências e até profissões a serem redesenhadas. Pensando nisso, como imaginam, e aqui pergunto a cada um de vós, como imaginam que será trabalhar com a IA daqui a 5 anos? Que mudanças acreditam que vão marcar a rotina, as equipas e o próprio conceito de trabalho? E começava, se calhar, pelo David, muito resumidamente. Eu atrevo-me a dizer que daqui a 5 anos nós ainda não sabemos como é que vai ser. A velocidade exponencial a que isto está a crescer, 5 anos é um horizonte temporal demasiado grande neste momento. Porque se pensarmos que usamos a inteligência artificial regenerativa desde há 3 anos, basicamente. Sim. Um bocadinho de história que eu acho que não faz mal. A inteligência artificial foi criada em 1956, salvo erro. Ou seja, é uma coisa que já vem de há muito tempo, mas que com uma evolução muito, muito parca. E neste momento tivemos uma evolução estonteante e daqui a 5 anos não conseguimos pensar num futuro. Não sabemos se será daqui a 6 meses ou se será daqui a 5 anos, mas se calhar é o ponto mais para daqui a 6 meses, 1 ano, em que vamos ter muitos processos automatizados, sem dúvida alguma. Vamos ter as tarefas rotineiras, todas elas já bastante automatizadas. E sim, há muitos empregos que daqui a 2 anos são pedidos, e hoje já são pedidos. Se nós procurarmos em sites de emprego, conseguimos encontrar que procuram muito perfil ligado à inteligência artificial, porque é algo que está na crista da onda. E existe aqui um tema que são os dados, e a gestão e o governance desses dados é um tema fulcral, porque se os dados não tiverem qualidade, não é a inteligência artificial que nos valha, porque isto é um modelo preditivo. A inteligência artificial não é dona da verdade absoluta. É um modelo matemático preditivo e que procura aquilo que tem mais probabilidade de ser verdade. Por isso é que, por vezes, não temos a verdade que nós julgamos. Acho que esse ponto é importante, até para que as pessoas tenham uma consciencialização de como trabalha efetivamente um modelo destes. Sem dúvida. E eu diria que se calhar o que falta aqui, e que já vamos tendo um bocadinho, é a emoção, que é algo que não é fácil transmitir a um modelo destes, mas que já vamos tendo, ainda que artificial, e que artificial continua a ser, porque a inteligência natural, a inteligência do ser humano é algo que deve prevalecer, e esse tema, em termos éticos, tem que ser sempre acautelado. Mas eu julgo que vamos ter muitos trabalhos novos e muitos trabalhos reinventados. O trabalho como nós o conhecemos hoje será reinventado, e será reinventado na medida em que vamos ter novas funções, novos desafios, mas eu julgo que também isto é uma ferramenta bastante importante para que as pessoas consigam equilibrar a sua vida pessoal versus a sua vida profissional, que é algo que se fala tanto hoje em dia e que poderá ser aqui uma porta bastante interessante para isso e para nós, se calhar, conseguirmos reduzir um bocadinho a velocidade a que trabalhamos no nosso dia-a-dia. Obrigada, David. Professor, eu sei que referiu várias vezes que a inteligência artificial não substitui o professor, e é verdade, mas você, só um bocadinho provocatória, acha que daqui a 5 anos poderia ter um assistente robô com o cérebro alimentado pela inteligência artificial? Se calhar passava-lhe ali algumas tarefas menos agradáveis. O que acha? É possível. Eu não excluo nada da capacidade humana de inventar e criar novos instrumentos, enfim, que ajudem o ser humano a trabalhar com mais precisão, no caso da medicina, por exemplo,
com maior eficácia no caso da gestão e noutros casos. A mim não espanta muito essa questão do emprego, porque na Revolução Industrial os operários destruíam as máquinas porque perdiam o emprego. O problema é que, de facto, com o passar dos tempos, muitos dos técnicos atuais passam à reforma, os técnicos novos já vêm instruídos para trabalhar com esses novos mecanismos. Portanto, há uma evolução quase natural, embora alargada no tempo, mas que vai permitir que aconteça aquilo que aconteceu no século XIX ou século XX, com as máquinas da Inglaterra que eram destruídas pelos operários com medo de perder os empregos. Hoje têm empregos muito melhores, muito mais sadios, etc. É um excelente paralelismo. Para mim, a grande vantagem que há da inteligência artificial é como nos poupa tempo um trabalho, às vezes massacrante, nos vários setores, não é? Vais libertar tempo para a cultura e para o prazer. Ou seja, vou passar a ter mais tempo para passear, para ir a museus, ir a óperas, etc. Porque o meu trabalho eu saí e deixei a inteligência artificial a fazer um trabalho básico para quando eu chegar no dia seguinte ter pelo menos os instrumentos, os elementos essenciais para continuar. Quando ter um assistente, é possível. Hoje os médicos têm um assistente médico, tem um doutor robô que ajuda nas operações, mas desde que eu esteja lá em controle, no controle e no comando. Quando faz uma operação ao intestino, ao coração, seja onde for, estão lá uma equipa de médicos, todos a ver o que é que está a acontecer e a corrigir e a orientar a inteligência artificial. Essa articulação ser humano e inteligência artificial pode ser muito interessante para o futuro. Daqui a 5 anos, não faço ideia, porque se em cada 70 horas há mudanças, daqui a 5 anos, já não sei se... Mas o professor já deu aqui pistas muito, muito importantes. Passava agora aqui à Daniela. Daniela, será que daqui a 5 anos temos 3 dias de trabalho e os restantes de fim de semana? Acho que o professor disse exatamente aquilo que nós costumamos dizer dentro da Perplexity. É exatamente este o objetivo, é que as pessoas que tenhamos todos mais tempo para lazer e para cultura e para estar com a família e amigos e menos tempo a fazer trabalhos repetitivos que efetivamente ninguém quer fazer. E vamos aqui muito de encontro à conversa que os mídias adoram de será que a inteligência artificial vai substituir alguns empregos, e eu não tenho nenhuma dúvida que vai substituir alguns empregos e que vai criar outros empregos novos. E eu faço aqui, se calhar, outro paralelismo, não com a Revolução Industrial, apesar de também achar que faz muito sentido, mas com o que é hoje em dia a internet. Para mim, perguntar quem é que vai utilizar a inteligência artificial no trabalho daqui a 5 anos, talvez menos, é como perguntar quem é que hoje em dia utiliza a internet no trabalho, e é mais fácil perguntar quem é que não usa. Acho que há muito poucos casos de pessoas que realmente usam a internet de zero no trabalho, e nós vemos a inteligência artificial a ir pelo mesmo caminho. Acho que não saber ou não querer usar a inteligência artificial daqui a 5 anos vai ser o equivalente hoje em dia a não querer ou não saber utilizar um computador ou um smartphone. Acho que vai ser uma coisa assim completamente inevitável. E falando como alguém que está no epicentro desta tecnologia no dia a dia, acreditamos sem dúvida que neste espaço de tempo todos nós vamos ter um assistente de inteligência artificial. Não que deixemos de ter assistentes humanos, para quem isso faz sentido. Gosto sempre de dar o exemplo que temos vários assistentes a trabalhar, várias pessoas assistentes a trabalhar dentro da Perplexity, apesar de também utilizarmos assistentes de inteligência artificial. Acho que ambos são importantes, mas que realmente vai mudar completamente, e acho que já começou a mudar completamente a maneira como trabalhamos. Sem dúvida. E antes de terminarmos, eu pedia-vos uma resposta muito concisa, uma frase, porque temos aqui muitas perguntas do público e queria mesmo que conseguíssemos passar por todas, e pedi a cada um de vós então que nos dissesse que conselhos dariam a um empresário que ainda não começou a usar a inteligência artificial nos seus negócios. Isto numa frase, e começava pela Daniela.
Eu daria o conselho de utilizar o modo de voz, tentar ter uma conversa natural com a Perplexity, utilizando voz para voz. Muito bem. David, O que é que eu aconselharia? numa se calhar, frase, um conselho. Sim, aconselhava a começar a explorar este tema da inteligência artificial e, efetivamente, com o Perplexity conseguimos fazer isso e ir tentando introduzir no dia-a-dia da empresa e no dia-a-dia da função da pessoa, porque com certeza vai encontrar muitas coisas boas dessa utilização. No fundo, começar por experimentar. Sim. Professor, Utilizem a inteligência artificial criticamente nos vossos trabalhos, no vosso dia-a-dia. ou seja, é começar sem receio, mas com um pensamento crítico sobre o tema. Ótimo conselho. E eu julgo que vamos agora abrir a questões do público e começava desde já. Portanto, em primeiro lugar, existe alguma forma de integração com as ferramentas de produtividade, nomeadamente Office 365 ou Google Workspace? Faria esta questão à Daniela. Existe sim, não é infinita, existe dentro das definições da nossa conta da Perplexity uma parte que se chama conectores, se não me engano, onde podemos decidir a que ferramentas é que damos acesso à Perplexity. Temos ainda ferramentas superiores na nossa versão Enterprise, em que podemos, de facto, ter toda a nossa equipa de trabalho ter acesso aos mesmos fecheiros através da Perplexity, mas mesmo através do Pro, ou seja, de uma perspectiva mais individual, podemos realmente fazer estas ligações e estamos constantemente a adicionar novos connectors. Muito bem. Há aqui uma questão relativamente à diferença para o ChatGPT e para o Copilot. A Daniela já referiu aqui no caso do ChatGPT que o ChatGPT utiliza só um modelo e o Perplexity acaba por utilizar diferentes, o que permite, no fundo, utilizar o mais adequado consoante a tarefa. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Sim, acho que há duas grandes diferenças. A maior diferença é que nós nos focamos muito em mostrar realmente as fontes da informação de um modo muito fácil de verificar e de um modo que se calhar é mais interessante de uma perspectiva académica e profissional. E a segunda diferença é realmente que nós damos acesso a todos os grandes modelos de linguagem artificial, ou seja, enquanto que se calhar esta semana o Gemini 3 é considerado o melhor modelo, na próxima semana talvez seja outro e na semana passada com certeza era outro, ou seja, se tivermos uma subscrição só ao Gemini ou só ao OpenAI ou ao ChatGPT, acabamos por não ter sempre aquilo que está na vanguarda e que não é um problema com a Perplexity. Muito bem. Outra questão relativamente à diferença do Perplexity Pro versus a versão gratuita, quer do próprio Perplexity, quer de outras ferramentas de IA. Portanto, a diferença do Pro para a versão gratuita. Daniela, continuamos na Daniela. Acho que a Sofia fez um excelente trabalho de apresentar aqui no início muitas, nem todas, mas muitas features que temos com o Pro. E diria que a grande maioria das coisas que a Sofia fez aqui no início não estariam disponíveis na versão gratuita. A versão gratuita acaba por ser um bocadinho mais um substituto do Google, um substituto do motor de busca, numa versão muito mais simples. E claro que há pessoas para quem essa versão vai ser suficiente, de uma perspectiva de busca mais simples, mas para utilizar o laboratório, para utilizar os espaços, para fazer estas pesquisas um bocadinho mais... Automatização de tarefas. Automatização de tarefas, exatamente, pesquisas mais profundas, o Pro acaba por ser muito superior e, claro, acho que com a promoção e a oferta da Mel não há razão nenhuma para não experimentar. Sim, além também das consultas ilimitadas por dia, não é? Que por vezes nas versões gratuitas não se coloca.
Outra questão, já instalei e já a tirar benefícios do Showcase, excelente. Uma pergunta, o que é o Pro Discord? O Pro Discord é um chat, efetivamente, onde temos várias pessoas, talvez diria fanáticas, da Perplexity, que nesse chat acabam por discutir como é que utilizam a Perplexity, como é que utilizam os diferentes benefícios e partilhar ideias. Muito bem. Outra questão, o Perplexity só entrega outputs criados do zero ou pode trabalhar em cima de algo já existente? Por exemplo, pode fazer a apresentação com base num template com o design corporativo da empresa? Pode sim. E, mais uma vez, a Sofia disse muito bem, quanto mais informação dermos quando fazemos a nossa pergunta, o nosso prompt, melhor a resposta vai ser. E acaba também por nos mostrar o quão boa é a nossa documentação, não é? Se temos um documento com guidelines de marca ou de design da nossa marca, da nossa empresa, vamos acabar por perceber se está lá de facto toda a informação quando a damos à Perplexity. Se realmente faltar alguma coisa, acabamos por perceber quais são os gaps na nossa própria documentação. Ou seja, por exemplo, na área do lab ou dos espaços, podemos logo colocar o template ou os guidelines da marca e, no fundo, os conteúdos já acabam por ser e dar essa indicação para utilizar esses conteúdos e isso acaba por funcionar. E se não desligarmos as funções de memória, só precisamos de o fazer uma vez, não é? Exato. E da próxima vez que fizermos essa pergunta, aquela informação já lá está. Exato. Numa empresa podemos ter várias pessoas com este serviço com a utilização da mesma conta. Eu vou responder a esta, eu julgo que é uma dúvida que se coloca e vou responder no caso concreto da campanha que temos em curso, portanto da Mel Empresas, 12 meses gratuitos do Perplexity Pro, e que foi explicado no início a forma de adesão e portanto quem experimentar vai verificar que acaba por ter diferentes acessos atribuídos, neste caso também ao abrigo desta campanha, ou seja, imaginemos uma empresa que tem tem 3 smartphones, tem uma conta, 3 números de telefone, tem uma conta de internet, tem uma banda larga, ou seja, acabará por ter tantas contas do Perplexity quantos estes equipamentos e estes serviços têm ativos com a Mel. Portanto, uma empresa acaba por ter ao seu dispor, em geral, vários, até mesmo uma família acaba por ter, depende aqui um bocadinho do número de telemóveis, mas acabam por ter sempre vários acessos disponíveis e, portanto, dá perfeitamente para cada profissional ter acesso à sua própria conta do Perplexity. Julgo que estive correta, não foi, Daniela? 100%. Como podemos direcionar a IA para ensinar ou orientar os nossos filhos nos estudos, em vez de apenas os substituir nos trabalhos e respostas? Eu aqui se calhar falava também um bocadinho e depois passava outra vez ao professor, mas eu já agora partilhar o meu exemplo também enquanto mãe, e o que eu fiz foi ensinar a usar a inteligência artificial, portanto instalei, eu também como cliente Mel residencial também tenho acesso à campanha e instalei, ajudei-os a instalar o Perplexity Pro portanto, aos meus filhos, nas contas deles de Google, e fiz um exemplo concreto e expliquei como é que podiam usar, mostrei, olha, vês aqui neste caso, se calhar isto não é muito boa ideia, tinhas que alterar, tens que ir ver as fontes, tens sempre que confirmar, e portanto eu fiz este trabalho. Não sei se o professor quer acrescentar mais alguma dica. Está correto o trabalho que fez e informar os filhos que aquilo não substitui os trabalhos de casa que eles têm de fazer, não é? Exatamente. O chat que vai fazer, não é o Perplexity que vai fazer o trabalho de casa, tem de ser eles, embora possam utilizar para tirar dúvidas ou para fazer perguntas pertinentes. Muito bem. Agora outra para a Daniela. Que novidades ou melhorias estão previstas para o Perplexity em 2026
e quais serão mais relevantes para as pequenas empresas portuguesas? Uau, minha pergunta favorita. Então, o nosso foco como empresa, e diria que o foco da indústria é realmente passar para esta nova fase de inteligência artificial que se foca em agentic AI ou assistentes, agentes, seja qual for a palavra que utilizamos. Por outras palavras, isto é talvez uma nova fase da indústria da inteligência artificial que se foca um bocadinho menos na pesquisa e um bocadinho mais em ferramentas que conseguem efetivamente tomar ações por nós, ou seja, nós pedimos que eles tomem essa ação e a ferramenta assim continua. A maneira como a Perplexity se insere nesta nova tendência digo, acho que se vai manter, mas que não deixa de ser recente, é através do nosso novo browser que nós lançámos recentemente, chama-se Comet. É um browser que foi desenvolvido com base numa tecnologia open source da Google que se chama Chromium e que é a mesma tecnologia em que o Google Chrome, o browser Google Chrome tem em base, ou seja, é muito semelhante, o nosso browser Comet é muito semelhante ao Google Chrome, mas tem uma componente de inteligência artificial em que em qualquer site que nós nos encontremos, nós conseguimos pedir ao browser para tomar ações por nós. Podemos abrir assim uma janelinha de lá do nosso assistente em que pedimos, por favor, sumarize esta página, por favor, resuma esta página, sem ser preciso adicionar contexto. Conseguimos usar de um modo assim muito, muito simples no dia a dia. Eu gosto sempre de dar o exemplo de estamos numa página talvez num site de roupa, um e-commerce, e perguntamos, será que estes sapatos são confortáveis? E o Comet consegue efetivamente ir buscar reviews e opiniões de outros consumidores online e dar-nos uma resposta. Podemos também pedir, ok, se os sapatos são confortáveis, então adiciona ao meu cesto, no meu tamanho, ou faz essa compra por mim, e o Comet consegue também fazer estas ações. Isto é algo que já está publicado, que já existe. Nós já lançámos tanto para computador, desktop, como para Android, e vamos lançar muito em breve também para iPhone e iOS. No entanto, acho que o nosso foco em 2026 vai continuar a ser otimizar e melhorar este browser, e com grande foco nesta parte agentic das ações que ele pode fazer por nós, e diria até, voltando um bocadinho atrás, com foco no modo de voz, no modo hands-free, ou seja, especialmente para telemóveis, neste tipo de interação, exatamente, em que nós fazemos uma pergunta simples por voz e às vezes quase nem precisamos de olhar para o ecrã. Obrigada, Daniela, por este preview, e vou fazer aqui a última pergunta do público. Esta apresentação vai ficar disponível? Tem bons conteúdos? Obrigada. Efetivamente, sim, nós temos uma área no site Mel Empresas, que é a área Connect, e vamos deixar o webinar lá nessa área, portanto a qualquer momento podem aceder e rever, nomeadamente a primeira parte, que foi muito prática. E aproveito também para dizer que, porque queremos mesmo ajudar as empresas a evoluir mais na sua utilização da inteligência artificial, que estão convidados desde já a responder ao questionário de feedback que vamos enviar nos próximos dias, e para quem nos responder e mostrar esse interesse, nós temos todo o gosto em enviar um documento com as prompts que a Sofia utilizou na primeira parte da demonstração. E pronto, e eis-nos chegado ao final. Julgo que ficou claro por todos os exemplos que vimos aqui hoje que a inteligência artificial já não é uma promessa distante, é uma ferramenta acessível e pronta para transformar negócios de todas as dimensões. O primeiro passo é experimentar. Quem começa a aplicar a inteligência artificial hoje posiciona-se à frente para inovar, crescer e descobrir novas oportunidades que antes pareciam impossíveis. Por isso, não deixem de aproveitar a campanha Mel Empresas e começar já a explorar o Perplexity Pro gratuitamente durante 12 meses. E resta-me agradecer a quem nos acompanhou remotamente,
com tanto interesse e com tantas questões, e também a todos os convidados, muito obrigada em meu nome e toda a equipa da MEL. Muito obrigada e votos de um bom dia de trabalho.